Olá, boa tarde. Eu sou o Ruben Batista e hoje vamos falar sobre os efeitos que o álcool tem sobre o nosso corpo e sobre a nossa mente. O consumo de álcool, como já é sabido, ele é nefasto para a nossa saúde, tanto física como mental. Mas o que eu vos vou falar hoje, vou-me focar apenas na parte psicológica, na parte mental e talvez desenvolva um bocadinho mesmo a parte neurológica para entendermos melhor o efeito que ele tem diretamente sobre o nosso cérebro. Mas também é sabido que afeta a nível de comportamento, a nível de emoções, a nível de sentimentos, a nível de humor e afeta toda a nossa vida de uma forma completa, digamos assim. Uma primeira fase, quando o álcool é ingerido, causa-nos uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação que temos capacidade de fazer alguma coisa que não termos, dão-nos uma confiança falsa e também dão-nos uma sensação, volto a frisar, falsa, de redução da ansiedade. Porquê falsa? Já existem inúmeros estudos que comprovam que o consumo de álcool agrava todas as doenças de foro psíquico, ansiedade, depressão, porque também tem uma ligação direta com a busca de prazer que o nosso cérebro sente e afeta em vários níveis, porque o cérebro, quando tem essa sensação durante muito tempo, ele vai começar a viciar e vai começar a produzir o que nós chamamos de serotonina. E a serotonina é responsável por nos sentirmos felizes, aliás, por aquela sensação de bem-estar. Mas neste caso, e não só apenas neste caso, na questão de todos os vícios, nós viciamos em algo e a nossa vida fica dependente dessa droga, porque o álcool não deixa de ser uma droga lícita, que apesar de ser regulamentado que o consumo deve ser apenas feito a partir dos 18 anos, muitas vezes isso não acontece e os jovens acabam por consumir álcool em tenra idade, o que também dificulta e prejudica o seu aprendizado e também, digamos que, danifica algumas estruturas cerebrais e a longo prazo prejudicam o desenvolvimento neurocognitivo do adolescente ou mesmo até da criança. Agora vou-vos falar um pouco sobre o efeito do álcool na cognição. Acontece que quando nós consumimos álcool, como eu disse anteriormente, acontece uma alteração do nosso corpo por completo, ou seja, as nossas atividades cognitivas vão ser alteradas. E o que isso prejudica? A nossa capacidade de atenção, de memória de trabalho, vão ser muito prejudicadas porque afeta direta e indiretamente o hipocampo, que é responsável por a memória de trabalho e acaba por afetar a nível profissional. E muitas vezes, quando as pessoas têm um determinado vício, quando são alcoólatras, neste caso, eles acabam por ser despedidos porque muitas vezes começam a não conseguir desempenhar as funções que desempenhavam numa primeira fase, principalmente quando exige uma capacidade de mais cognitiva, quando não é uma questão tão mecânica, quando a pessoa precisa de fazer um processo que envolva raciocínio, quando envolve um exercício mental. O álcool também afeta a nossa tomada de decisão. O que é isto de tomada de decisão? Como eu falei no início, o álcool dá-nos uma falsa sensação de termos a capacidade de fazer algo que na verdade não temos. Isto leva a que muitas vezes tomemos determinadas decisões porque pensamos que conseguimos fazer uma tarefa que não a conseguimos desempenhar e acabamos por ter um resultado negativo. Um exemplo que podemos ter isto é, por exemplo, a prática da condução sob a influência do álcool, porque as pessoas sentem-se capazes de conduzirem quando, quando estão sob o efeito do álcool, o que muitas vezes não é verdade quando os níveis de álcool são muito maiores. Lógico que se for o consumo de álcool de uma forma muito reduzida, não vai ter um efeito tão agravado como uma pessoa que tem um consumo de álcool maior. Mas os efeitos são e serão sempre negativos. Agora vou-vos falar um pouco sobre os efeitos do álcool na memória. Acontece que já disse anteriormente
que o álcool acaba por alterar e prejudicar o nosso hipocampo. E o nosso hipocampo também é responsável pela memória de curto e longo prazo. E quando nós estamos a falar da memória a longo prazo, é sabido que, por exemplo, quando nós temos uma memória e quando a tentamos recuperar, quem está perante esse processo é o hipocampo. E quando ele é afetado, essa capacidade de recuperar memórias acaba por ser prejudicada e a pessoa acaba por ter uma capacidade inferior para recuperar essas memórias que tinham sido armazenadas numa fase prévia. Agora vou-vos falar sobre o efeito do álcool na saúde mental. Já abordei anteriormente que o álcool acaba por prejudicar várias perturbações mentais, como a depressão, a ansiedade e inúmeras outras, mas também ele tem, no caso o álcool, tem um efeito negativo no que nós chamamos de resiliência emocional, porque as pessoas acabam por não conseguir responder melhor ao que nós chamamos de frustração, porque caso não conseguimos fazer alguma coisa, caso algo nos cause uma determinada emoção negativa, nós acabamos por ter muito mais dificuldade para lidar com esta questão, com o problema em si. Isto acaba muitas vezes por levar a pessoa a tomar até uma atitude mais agressiva, de frustração, como falar mais alto, até gritar, e acaba por ter um comprometimento enorme, porque a pessoa, quando já tem uma capacidade que exige trabalho, porque essa é uma capacidade que nós desenvolvemos durante a nossa vida toda, digamos que o álcool faz com que essa capacidade seja reduzida e a nossa inteligência emocional acaba também por ser reduzida dessa forma. Acontece que pessoas que tenham perturbações a nível de personalidade, como por exemplo a perturbação de personalidade borderline, a pessoa acaba por ter uma piora significativa quando consome álcool, mesmo que a curto prazo sinta uma falsa sensação de melhora. Digamos que quando a pessoa fica sóbria, acaba por regredir o progresso que muitas vezes até é conseguido com a terapia e com vários exercícios que a pessoa desenvolve ao longo da vida. Vou salientar mais uma vez que a nível cerebral existe uma degradação do hipocampo e também do córtex pré-frontal. O que é isto de córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal é responsável pelo sistema inibitório do nosso corpo, ou seja, é o responsável pela nossa tomada de decisões, pelo nosso comportamento e pela nossa atenção. Isso acaba por prejudicar, quando afetado, a nossa vida pessoal, profissional, familiar, a nível amoroso, acaba por prejudicar nessas áreas todas, porque a nossa funcionalidade acaba por ser reduzida drasticamente, principalmente quando o consumo de álcool é feito com uma frequência elevada. Quero acabar este vídeo para dizer uma coisa que penso que seja importante. Quando as pessoas têm problemas a nível de álcool ou qualquer outro tipo de droga, a pessoa deve tentar procurar ajuda, porque existem profissionais qualificados que os possam ajudar. Lógico que os profissionais não vão fazer o trabalho por vocês, mas vão-vos ajudar em todo este processo e vão-vos dar o apoio necessário. É importante também que pessoas como familiares ou pessoas que têm contacto direto com pessoas que acabem por ter problemas com álcool, que também procurem ajuda para saber lidar melhor com esta realidade, principalmente para tentarem ajudar a pessoa a ultrapassar uma situação, quando a pessoa quer mudar, e estar presente em todas as mudanças, estarem lá em todos os momentos, que isso muitas vezes é uma das bases da mudança, porque se existir um apoio mediante o contexto que a pessoa se encontre, ela pode tentar mudar. Lógico que não vai ser fácil, vai exigir tempo, dedicação e é possível que em alguma das fases exista recaídas, mas isto é uma luta constante.
Bem, por hoje é tudo. Espero que partilhem este vídeo com o maior número de pessoas que puderem para me ajudar a chegar ao maior número de pessoas possível e conseguirmos compreender melhor o funcionamento do ser humano, conseguirmos compreender melhor as pessoas que nos rodeiam, porque, na minha opinião, isso é fascinante. O meu nome é Ruben Batista, este é o meu canal e espero vos ver aqui num próximo vídeo.